Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Jesus Cristo tem nos dado mais essa oportunidade para estarmos aqui, passando para você, querido aluno, querido professor, querido superintendente das escolas bíblicas dominicais, informações, comentários, subsídios que têm muito contribuído para o crescimento espiritual dos nossos alunos aí que frequentam as nossas congregações e têm aprendido mais do Senhor. Obrigado por você estar aqui conosco, fazendo parte deste canal, fazendo parte aí desses estudos bíblicos, dessa conversa que nós temos aqui toda semana, tá? Eu tenho certeza que Deus tem abençoado a sua vida através das videoaulas que é postadas aqui. Você que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Márcio e nós estamos aqui postando para vocês nesta plataforma uma série de estudos bíblicos, né, com respeito às escolas bíblicas, né, de todo o Brasil, da CPAD e de todo o Brasil. Queridos, nós estudaremos aqui a lição número 8, né? Número 8 da classe de juvenis. Mais uma vez estou aqui para dizer que nós estamos aqui com a revista Juvenis e nós, né, iremos abordar aqui alguns pontos da lição número 8. Essa lição, ela tem como tema a graça de Deus, né? Falar da graça de Deus é algo maravilhoso para nós cristãos que servimos a Deus, que servimos ao Senhor Jesus, e eu tenho certeza que esse assunto será muito esclarecedor para nós entendermos a respeito da graça divina do nosso Criador, do nosso Deus. O texto bíblico dessa lição se encontra em Tito 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifestou, né, de maneira plena, com toda a sua plenitude, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A graça de Deus, ela abundou de maneira ampla para toda a humanidade através do Calvário, através da crucificação, através da expiação do Filho de Deus que se fez carne e esteve entre nós. Nós entenderemos melhor um pouco a respeito sobre isso, nós detalharemos mais para você sobre isso. Eu quero convidar a você a estar conosco, né, até o final dessa videoaula. Essa aula, ela é de suma importância para nós entendermos esse favor imerecido que Deus derrama aos homens. O sintetizando da lição diz o seguinte: decifrar a graça como um todo é um grande desafio, desde seu conceito até seu alcance, sua força e seus aparentes dilemas. Por outro lado, é maravilhoso perceber como Deus nos ama inefavelmente. Isso é graça, um favor imerecido da parte de Deus que permite ao homem existir e, por outro lado, abre-nos o caminho para nos relacionarmos com Ele. A graça é um presente inefável que justifica o injustificável, que salva o odioso, que perdoa o imperdoável e dá vida ao moribundo. Jesus é a graça de Deus. Sem a graça de Deus nas nossas vidas, nós não estaríamos escapes da ira de Deus. Sem a graça de Deus nas nossas vidas, nós teríamos sido já consumidos desde a fundação do mundo. A graça de Deus que tem se manifestado nos últimos dias, através de Jesus, é a causa de nós estarmos aqui hoje, falando de Jesus, aprendendo mais do nosso Senhor
e adquirindo mais esse bem tão precioso que nos cobre, que nos justifica e que nos garante a entrada nos céus. Vamos continuar. A introdução dessa lição diz o seguinte: o conceito e os contornos sobre a graça de Deus são realmente muito importantes, pois ela é a base da nossa salvação. Pela graça sois salvos. A graça é uma peculiaridade do cristianismo. Não existe em nenhum outro credo religioso. Somente com o sacrifício do Redentor é possível justificar o homem sem antes matá-lo. A graça de Deus nos salva da morte, nos livra do pecado e nos confere a condição de servos de Deus, assumindo a nossa fraqueza. A graça de Deus, ela é algo que nos cobre de toda a injustiça. Nós somos falhos, nós somos frágeis, nós temos fraquezas, momentos de erros, né, no nosso dia a dia, mas a graça de Deus, ela é derramada sobre a humanidade para que essa humanidade possa enxergar a Deus e amar a Ele sobre todas as coisas, e amar a Deus sobre tudo que há neste mundo, e através disso reconhecer que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso Salvador, e que nós temos apenas uma esperança, que é nos voltarmos a Deus e entregarmos a nossa vida a Ele. A graça de Deus, quando ela é derramada aos homens, o homem reconhece a sua fragilidade e se entrega por total ao Deus Criador dos céus e da terra. Ok? A leitura bíblica em classe está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 1 a 7. Aqui nesse texto, Paulo ele fala de maneira muito rápida que nós estamos mortos para o pecado. E quando uma pessoa morre para o pecado, ela não pode mais conviver com essa maldição. Ela não pode mais conviver pecando, porque nós fomos ressuscitados por Cristo através do seu sangue, através do seu Espírito que nos vivifica. Paulo faz uma comparação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. A graça de Deus no Calvário, depois do Calvário, ela foi abundantemente espalhada por toda a humanidade. A graça de Deus antes do Calvário era limitado a um povo, no caso, a nação de Israel. Paulo faz uma comparação nestes textos bíblicos que, por causa de Jesus, a graça de Deus ela abundou. Mas isso não justifica, mas isso não nos dá brechas para nós continuar pecando, para nós continuar fazendo aquilo que é errado, porque a graça de Deus ela abundou, mas nós devemos, assim como Cristo morreu por nós, nós devemos também estar mortos para o pecado e não mais praticar esse mal, porque com isso nós estaremos nos prejudicando e vai chegar um momento em que a graça de Deus ela será afastada do homem. Então nós temos que valorizar essa abundante graça a qual Deus derramou sobre toda a humanidade. Ok? Vamos avançar aqui, continuar. Nessa lição, nós veremos aqui 4 pontos importantes. Desses 4 pontos, também teremos os nossos subpontos. Tá? O primeiro ponto fala o seguinte: a graça de Deus. O que é graça? A graça, como nós já falamos, é o favor que Deus derrama aos homens, mesmo sem um homem merecer. É o favor que Deus dá aos homens, mesmo o homem sendo pecador, mesmo o homem sendo falho, mesmo o homem sendo sujeito às falhas humanas. Mas Deus, ele derrama essa graça para que o homem possa, então, reconhecê-lo
como seu Criador e voltar para Ele. Simplificando melhor esse texto, esse ponto, em Tiago 4,4 está escrito que nós fomos feitos inimigo de Deus, mas pela graça de Deus, Deus não destruiu a terra. Pela graça de Deus, Deus deixou todas as coisas continuarem existindo após a queda do primeiro casal, após a queda de Adão e Eva. Apenas houve uma distorção da natureza santa de Deus aqui na terra. A de Deus, houve aqui uma distorção sobre a corrupção que entrou aqui na terra e algumas coisas se tornaram mal diante dos olhos de Deus. Mas Deus permitiu que as coisas ainda existissem por meio da sua graça. Ele poderia muito bem, destruir o mundo e fazer com que as coisas não mais existissem. Mas a graça de Deus é a graça comum. Nós vemos aí que Deus permitiu. Nós veremos mais na frente as definições da graça. Existe hoje 2 tipos de graça, que nós veremos aqui, detalharemos, para nós podermos aí compreender de maneira mais ampla esse assunto. Em Atos 17, versículo 28, Paulo diz que em Deus nós vivemos, nós morremos e nós existimos por causa de Deus. Em Romanos capítulo 3, 23, fala que nós nos distanciamos de Deus por causa do pecado. Mas por que Deus não destruiu a humanidade? Por causa da sua graça, por causa do seu amor, por causa das suas também misericórdias, que nós detalharemos aqui nesse segundo subponto, que é a graça versus misericórdia. A graça e a misericórdia, por serem 2 termos parecidos, eles andam de mão dadas, eles caminham junto. A misericórdia significa Deus não agindo da maneira que Ele deveria agir por intermédio de nossas ações. Deus ele não age como Ele deveria agir por causa dos nossos atos, sendo Ele mau. Isso se torna misericórdia. A misericórdia de Deus, ela se estende aos homens e deixa Deus de maneira assim omissa a praticar o seu castigo, a sua ira, aos homens por causa da sua misericórdia. A palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então a graça e a misericórdia, elas andam de mão dadas, porém são 2 coisas distintas. Já a graça de Deus é Deus fazendo algo ao nosso favor, sem nós merecermos. Nós não fazemos alguma coisa para poder adquirir a graça. Deus derrama a graça de graça. Deus derrama o seu favor, por intermédio da sua bondade para com os homens. Às vezes, nós vemos aí algumas questões que fazem com que o ser humano pense que o favor de Deus vem através das nossas boas obras. Mas não, o favor de Deus, ele vem através da graça. Deus derrama a sua graça por intermédio daquilo que Ele sente por nós, não pelo que nós fazemos aqui na terra. Essa graça, ela é distinta da misericórdia. Como eu já falei, a misericórdia é algo que nós merecemos, mas Deus não faz porque Ele tem amor por nós e a sua misericórdia. Ele não derrama, podemos dizer assim, o seu castigo, a sua justiça, até um determinado limite. Também a misericórdia de Deus, Ele dar-nos a entender que é algo limitado também para os seres humanos, assim como a graça. Nós devemos ter cuidado com esses 2 pontos, a graça e a misericórdia. Deus é um Deus de amor, mas Deus também, Ele é um Deus de justiça. E no momento certo, Ele pratica a sua justiça. Mas graças a Deus, que nós temos aí as suas misericórdias ao nosso favor, a sua graça ao nosso favor, para nós continuarmos avançando na nossa caminhada cristã e aprendendo mais de Deus, aprendendo mais do Senhor. O terceiro subponto fala sobre a graça versus justiça. Em Gálatas 3, capítulo 13, a palavra de Deus nos fala que
Todos aqueles que seriam pregados no madeiro se fariam maldição. E isso fazia parte da lei. Aquele que era pregado no madeiro, ele se faria maldição. E Cristo se fez maldição por nós, para que nós fôssemos justificados diante dos olhos de Deus. Vocês imaginam que um santo, uma pessoa que nunca transgrediu a lei de Deus, uma pessoa que teria que vir à terra de maneira justa, de maneira santa, não poderia transgredir em nenhum ponto a lei de Deus para que o seu resgate pela humanidade fosse verdadeiro e eficiente. Deus teria que enviar o seu Filho, porque ele sim suportaria todas as coisas, cumpriria toda a lei em nosso lugar. Fazendo isso, ele nos resgataria para que nós pudéssemos hoje, através de Jesus, olhar para Jesus, ser salvos através do seu sangue expiatório. Mas para isso, nós precisamos crer com todas as nossas forças em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, que nos resgatou do lamaçal de pecado para uma vida eterna ao seu lado. O segundo ponto da nossa lição fala o seguinte: o alcance da graça. O primeiro subtópico fala a graça comum. Nesse ponto é que nós definiremos, nós detalharemos a respeito da graça comum e a respeito da graça especial de Deus, né? Nós vemos aí que existem, através da palavra de Deus, dois tipos de graça. A graça comum é aquela graça que Deus derrama sobre toda a humanidade, independentemente dele ser uma pessoa que já sim entregou a sua vida a Deus, ou uma pessoa que não crê em Deus, né? Por exemplo, um ateu. O Senhor Jesus disse que o sol, ele nasce para os justos e os injustos. E a chuva, ela cai em todos os lugares, né? Também para os justos e os injustos. Isso é graça comum de Deus. A graça comum de Deus nos mantém vivo, a graça comum de Deus nos faz conquistar as coisas aqui na terra, para que nós possamos então viver de maneira honesta. Mas a graça de Deus, ela está aí derramada sobre todos os homens, a graça comum está derramada para todos os homens, de maneira que eles não sofrem algo mais severo de Deus. Às vezes pratica até injustiça, a maldade, mas Deus, naquele momento, ele não permite que algumas coisas possam acontecer. Isso faz parte da graça comum. Esperando então que um dia esse ímpio, um dia que essa pessoa que pratica a impiedade, ela possa então se voltar a Deus, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e então, a partir daí, ele receber de Deus a graça abundante, né? A graça especial, que é o outro ponto que nós abordaremos aqui, que é o segundo subponto, que é a graça especial. A graça especial, nós já falamos aqui um pouco mais sobre isso, ela vem do Calvário, ela vem do sacrifício de Jesus. Quando Jesus estendeu as mãos, e olhou para o céu e disse, está consumado, houve a rasgação do véu do templo, de que se rasgou de alto a baixo. Deus se mostra aos seres humanos que agora, para nós podermos entrar no Santo dos Santos, para nós podermos ter acesso ao Pai, nós precisaríamos apenas agora crer no sangue expiatório de Cristo. Hoje nós temos acesso em falar com Deus, ao Pai, entrar no Santo dos Santos, através da graça de Deus que se tornou abundantemente, aos filhos que se entregaram, aos filhos que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Amém? Então a graça especial, ela é derramada sobre os filhos de Deus, aqueles que servem a Cristo, aqueles que têm Cristo como seu único e suficiente Salvador. A graça especial de Deus, ela é salvadora,
ela salva o pecador do seu pecado. A graça de Deus, ela justifica o pecador através do sangue de Cristo. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A graça especial de Deus, ela faz com que o Espírito Santo nos mova, nos conduza a Cristo de maneira muito forte, de maneira veemente, para que então nós possamos aí então receber de Deus a salvação e a vida eterna por meio da pessoa de Jesus Cristo. Em Atos 10, capítulo 34, fala que a graça especial de Deus, ela está disponível a todas as pessoas do mundo, a todas as pessoas que estão aí, querendo conhecer mais de Deus. A graça de Deus, ela não faz acepção de pessoa. Ela está disponível para qualquer classe social. A graça de Deus, ela está disponível para brancos, para pretos, para pardos, ou seja, para todo tipo de pessoas, para todas as classes sociais, de nível hierárquico, também financeiro. A graça de Deus, ela está disponível. Ela não faz acepção de pessoa. Ela está aí pronta a ser derramada sobre toda a humanidade. Mas para isso, precisamos aí se voltar à cruz do Calvário, olhar para Cristo, entregar a sua vida a Ele, para que a graça de Deus se torne completa em nossas vidas. O terceiro ponto da nossa lição diz o seguinte: os grandes dilemas. O primeiro subponto fala a grande aparente contradição. Em Provérbios 17:15, o próprio Deus fala que Deus odeia o fato do culpado dizer que ele é inocente. A palavra de Deus fala que nossas culpas, elas são inculpáveis diante de Deus. Aquilo que nós praticamos de mal aos olhos de Deus, não tem como nós reverter essas situações pelos nossos próprios méritos. Mas então, como nós entendermos essa aparente contradição das Escrituras Sagradas? Por meio de Jesus, por meio do seu Filho amado, por meio do sacrifício de Cristo. Está escrito que Cristo padeceu pelos nossos pecados. Cristo padeceu pelos justos e os injustos. Então nós devemos mortificar a carne para estar sendo movido pelo Espírito de vida, pelo Espírito Santo de Deus que nos conduz ao Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele não entra em contradição. A Bíblia, de maneira geral, observando o Antigo e o Novo Testamento, fazendo um estudo minucioso, todos os textos bíblicos, eles casam entre si. Eles formam um quebra-cabeça. O Espírito Santo de Deus, inspirado por Deus, ele conduz todas as pessoas a escreverem a Bíblia. Portanto, nós vemos aí o Antigo Testamento falando de Jesus. Nós vemos aí o Novo Testamento revelando Jesus. E nós vemos aí também os apóstolos do Senhor Jesus, falando aos homens de Jesus. O segundo subponto desse terceiro ponto fala sobre um questionamento. Em João 19:30, Jesus olha para o céu e diz: está consumado. Essa consumação mudou tudo no planeta. Mudou os tempos, mudou a era, mudou a cronologia da humanidade. Essa consumação de Jesus mudou também a nossa comunicação com Deus. Essa consumação que Jesus fez no Calvário mudou a nossa maneira de ser visto aos olhos de Deus. Hoje nós temos a certeza que o sangue de Cristo, ele purifica o homem de toda a injustiça. Mas há um questionamento: como pode um homem vindo em carne humana e por um único sacrifício ele tornar puro a humanidade que se achegam a Jesus, justos diante de Deus, pelo simples fato dele ser o Filho de Deus,
pelo simples fato dele sair da sua glória, deixar a sua glória junto ao Pai e descer à terra e sofrer tudo que sofreu por nós. O sacrifício de Deus foi algo muito forte diante dos olhos do Senhor. O sacrifício de Jesus foi muito forte diante dos olhos de Deus, né? Não foi pelo seu sofrimento, mas foi pela qualidade do sacrifício que foi puro e perfeito. Um homem santo que nunca praticou a injustiça, nunca transgrediu a lei de Deus, ele morre na cruz do Calvário, porque até a lei de Deus, ela dizia que um condenado morreria no madeiro. E ele cumpriu em todos os requisitos a lei de Deus em nosso lugar. Por quê? Porque nenhum ser humano da história conseguiu fazer um ato de justiça tão reto a qual Jesus Cristo fez por nós. É por isso, meus queridos e amados irmãos, alunos, professores, que nós devemos exercer a nossa fé a cada dia, mais e mais, em Jesus Cristo. Olhar para Ele como o nosso Salvador imediato. Não há outro meio de salvação. É Jesus. Por isso, o sangue de Cristo, ele nos cobre e nos conduz à vida eterna. O quarto ponto fala o seguinte: vivendo o tempo da graça. O primeiro subponto desse quarto ponto fala a graça onde é encontrada. Nós vemos aí que a graça de Deus, ela não existe, ela não começou a existir, melhor dizendo, na cruz do Calvário. A graça de Deus, ela já existia antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. A graça de Deus, ela foi primeiramente manifestada através de Deus para os seus primeiros filhos, que foi Adão e Eva. Deus já derrama a sua graça comum a Adão e Eva no momento em que eles desobedecem. Deus não mata eles de imediato. Deus dá uma oportunidade para que eles possam, então, no futuro, se arrependerem e voltarem a Deus. Isso é graça comum que é manifestada já antes do pecado. Antes do pecado, Deus já tinha essa graça mediante aos homens. Mas isso cresceu e isso se espalhou e superabundou no Calvário de Jesus. Quando Jesus ele se entrega aos pecadores para que eu e você possa ser justificado diante dele. No segundo subponto desse ponto fala o seguinte: a graça existe desde quando? Eu já adiantei para vocês, né? A graça existe desde a criação do mundo e isso é um fato que não devemos negar, porque se não tivesse a graça de Deus no momento da desobediência, a raça humana já teria sido extinta naquele momento. O terceiro subponto desse ponto fala: e agora? Como viveremos? Agora nós devemos viver em gratidão com Deus a todo momento por essa tão maravilhosa graça que Ele tem derramado a todos os homens. Nós sabemos e nós já entendemos através dessa lição que se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse o favor de Deus para com os homens, nós não teríamos a oportunidade de um dia se arrepender dos nossos erros, se arrepender dos nossos pecados e voltar para Deus. Então, hoje nós devemos então viver sobre a graça de Deus, com gratidão a Deus a todo momento, né? Se voltando para Deus, procurando conhecer Deus mais de perto, conhecer o nosso Senhor que nos derramou a graça mais de perto, conhecer o nosso Deus como aquele que nos amou de uma maneira tão grandiosa, que entregou o seu Filho amado para morrer na cruz. Um texto muito conhecido, que eu tenho certeza que vocês também conhecem, está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito
para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Guarde esse texto no seu coração. Você que ainda não é evangélico, guarde essa mensagem no seu coração. Você que ainda está estudando conosco aqui no canal, guarde esta mensagem no seu coração. Eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, um quadradinho vermelho que tem aqui abaixo. Você clicou nele, já está inscrito. Você se inscrevendo, automaticamente, quando eu enviar um vídeo aqui, você já recebe aí em primeira mão. Você é um dos primeiros a assistir os nossos vídeos. Assim como esse canal está sendo bênção para você, eu tenho certeza que você também compartilhará essas lições com seus amigos, para que outras pessoas possam ver e venham também a crescer na graça do nosso Senhor Jesus. Obrigado por você estar aqui, obrigado por ter nos acompanhado até aqui, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula.